Quem se lembra de Jesus Cristo quando a mulher adúltera foi pego ali e aqueles discípulos da época, os fariseus, ficavam apontando. E Jesus Cristo, na sua imensa sabedoria, ele olha para toda aquela situação e começa a escrever ali na areia. E aqueles fariseus, percebendo aquilo, olham um para o outro e não tem coragem de apedrejar a mulher. É assim nos nossos dias, não é verdade? Então, hoje nós iremos falar do segundo tema, que é a natureza pecaminosa do homem. Eu me lembro quando eu era ainda muito jovem e eu frequentava uma determinada igreja. E naquele período tinha um pastor que eu tinha uma grande admiração por ele, porque ele tinha um poder de oratória muito grande. Era um homem assim expressivo. Ele está vivo até hoje. Ele já está numa certa idade, está vivo até hoje. E naquele período ele colocou uma lei na igreja ali, uma norma, né? Lei não, uma norma na igreja, que quem pecasse ficaria 4 anos no banco. E, para nossa surpresa, teve um dia que um pastor que representava muito ele chegou na nossa igreja aqui e ele estava muito aflito naquele dia. E ele acabou passando ali para os irmãos na igreja a situação. E esse pastor, ele tinha pecado. E agora ele teria que ficar no banco. E aí vocês imaginam o que aconteceu, né? A igreja se dividiu, enfim. Então hoje nós iremos falar da natureza pecaminosa do homem. A natureza pecaminosa é aquele estágio do homem que a torna rebelde contra Deus. Quando falamos da natureza pecaminosa, estamos nos referindo ao fato de que temos uma inclinação natural para o pecado. Dada a escolha de fazer a vontade de Deus ou a nossa, vamos naturalmente escolher fazer aquilo que nos apraz. Nós temos essa natureza natural de querer pecar, mas quando nós estamos debaixo da graça de Deus, nós procuramos obedecer à palavra de Deus. A prova da natureza pecaminosa é abundante. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir ou ser egoísta. Você conhece alguma criança aí da sua casa que conta as mentirinhas? Em vez disso, fazemos o nosso melhor para ensiná-la a dizer a verdade e colocar os outros em primeiro lugar. O comportamento pecaminoso vem naturalmente. Os noticiários estão cheios de exemplos trágicos de como a humanidade está caída. Onde quer que as pessoas estejam, sempre haverá problemas. Charles Spurgeon disse: assim como o sal dá sabor à última gota do Atlântico, o pecado também afeta cada átomo de nossa natureza. Está tão tristemente lá, tão abundantemente lá, que se você não pode detectá-lo, você está iludido. A Bíblia explica a razão do problema. A humanidade é pecaminosa, não apenas na teoria ou na prática, mas na natureza. O pecado faz parte da fibra do nosso ser. A Bíblia fala da carne do pecado. Vamos ler aqui o que nos diz em Romanos, capítulo 8, e versículo 3. Porquanto
o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne. Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. Então, é a nossa natureza terrena que produz a lista de pecados. Vamos ler o que nos diz em Colossenses, capítulo 3 e versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A natureza do pecado é universal na humanidade. Todos nós temos uma natureza pecaminosa e afeta cada parte do nosso ser. Esta é a doutrina da depravação total e é bíblica. Todos nós perdemos. Vamos ver o que diz em Isaías, capítulo 53 e versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O apóstolo Paulo reconhece que, mas eu sou carnal, fui vendido como escravo ao pecado. Romanos capítulo 7 e versículo 14 diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Já em Romanos 7, capítulo 25, nos diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. E Salomão concorda com isso. Certamente não há homem justo na terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7 e capítulo 20. O apóstolo João talvez tenha sido mais direto. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Em 1 João, capítulo 1 e versículo 8, nos diz assim: se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Até as crianças têm uma natureza pecaminosa. Davi lamenta o fato de ter nascido no pecado e que já estava operando dentro dele. Eis que em iniquidade nasci, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51 e verso 5. Em outra passagem, Davi afirma: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se, e os mentirosos desde que nascem. Vamos ver o que diz aqui em Salmo 58, versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Então, meus amigos, aqui foi a primeira parte da segunda parte da natureza do homem. E se você gosta desse conteúdo, eu peço para que você compartilhe para mais pessoas. E no próximo vídeo
eu vou estar recorrendo aqui com vocês de onde veio a natureza pecaminosa. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo, querendo Deus. Forte abraço e fiquem com Ele.